boa tarde aos amigos, companheiros e companheiras. Ô Rodrigo, o Igor lá na frente, ele disse que 22 é passado, mas não dá para você falar de 23 sem falar de 22. E há instantes atrás você deu uma resposta e disse que por você, nem o Sampaoli e nem o Cuca sairiam, naquele momento em que saíram. Você pulou o Turco. Mas eu ouvi você, no início desse ano, quando o Turco começou a balançar, através da pressão da torcida e da maioria da imprensa, você falou, não, o Turco não é culpado. E a gente não vai satisfazer aqueles que querem, principalmente aqueles que estão nas redes que eu chamo de antissociais. Rodrigo, é muito simples. Esse 22, depois que o Turco saiu, toda a entrevista coletiva do Cuca, tentando analisar ou descobrir o que se passava com o Atlético, ou o que estava passando com o Atlético, pelo elenco que tem, e ele ter sido um treinador vitorioso e que conhecia o elenco e falou que sabia o que fazer, ele sempre repetia a ansiedade, o nervosismo, a pressão, mas a maior culpa ele colocava na bola. A bola não entrou. A bola não entrou. A bola não entrou. E a campanha do Cuca, que é eu digo sempre, um dos maiores treinadores do Atlético e vencedores, ele fez uma campanha de Série B. Se não fosse o que fez o Turco, quando foi mandado embora, o Atlético poderia estar inaugurando a sua arena na Série B do Campeonato Brasileiro. A pressão em cima de vocês, Rodrigo, da diretoria, da torcida e da própria imprensa, fez com que vocês mudassem de ideia, eu entendo assim, e despedissem o Turco. O treinador que chegar aqui, Rodrigo, qual a garantia que ele vai ter? Já que o Turco ganhou 2 competições com mais de 70% de aproveitamento, foi despedido. Qual a garantia que esse treinador terá, além da multa contratual, de que, se por acaso acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Turco, 70% de aproveitamento, ganhou o Mineiro, ganhou a Supercopa do Brasil, ainda assim, o ídolo, o mito do Atlético, foi chamado de volta, como é que vocês vão trabalhar esse treinador para chegar sabendo de tudo isso? Pedindo desculpa ao Fabrício, como eu tinha uma pergunta que foi essa, eu achei que ela poderia ter sido feita, mas não foi, eu preparei o meu chamado plano B, e eu não poderia deixar, escapar, Rodrigo. O Cudê, a gente tem um amigo em comum em Porto Alegre, na imprensa, e ele foi muito claro para mim. Olha, Afonso, pelo que eu conheço do Rodrigo Caetano, ele não deixará e não deixaria o Atlético passar pelo que o Inter passou na saída do Cudê. Obrigado, viu, Rodrigo? Valeu, Afonso, prazer falar contigo. Bom, vamos lá. Quando eu me referi dos treinadores que fui perguntado, foi porque, se você for observar, tanto as 2 passagens do Cuca e do Sampaoli foi por iniciativa deles. É a isso que eu me referi. E o Turco, é verdade, eu carreguei durante muito tempo aí críticas, e elas são justas, porque eu assumi essa responsabilidade, porque eu penso, é uma questão de filosofia, né, na manutenção do treinador. Você tem que escolher bem, e quando você vê aqui no dia a dia e nos resultados que vem dando o retorno que você espera, é pela manutenção dele. Mas realmente a questão externa foi um negócio que fez com que até ele, próprio Turco Mohamed, se sentisse desconfortável aqui com a situação, né? Os números eram ótimos, as conquistas também, ele é uma pessoa fantástica. E a gente só foi procurar o Cuca, Afonso, depois realmente de ter tomado a decisão do desligamento do Turco, que eu lamento, obviamente lamento. Nós vimos casos aí em que o treinador depois permaneceu e acabou realmente superando essas oscilações. Mas enfim, foi feito o Cuca. Em relação ao rendimento, eu acho que assim, nossa equipe, em termos de performance, tá? Afonso, eu acho que
Turco nós tivemos resultados e muitas das vezes não tivemos melhor performance. Não tivemos performance, nós tivemos resultado. Com o Cuca, dessa segunda passagem, nós tivemos muita performance em vários jogos. Olha, eu vou excetuar, tirar dessa regra, talvez o primeiro tempo contra o Internacional, que foi o primeiro jogo dele. Nas demais, o time foi protagonista, o time foi agressivo, marcou alto, foi dominante no jogo, fez um jogo igual contra o Flamengo lá no Rio. E, enfim, e muitas das vezes realmente o gesto técnico, né, a tomada de decisão última não nos levou à vitória. Se fosse por conta disso, Afonso, 1 ponto dentro de casa, nos jogos em que perdemos, nós estaríamos na fase de grupos, quer dizer, 1 ponto. Então, assim, fomos dominantes, fomos melhores, a grande maioria, mesmo com as lesões que nos atingiram aí no segundo semestre, eu acho que o Cuca realmente trouxe performance. E que, infelizmente, esses detalhes aí do futebol, né, de não ter tido a competência de vencer os jogos, acaba que depois a avaliação, ela sempre vai ser, né, do resultado. Mas ele, volta a frisar, e muito provavelmente será se não o maior, um dos maiores técnicos aqui do Galo, da história do Galo. Além de ser uma pessoa fantástica, viu, Afonso? Amigo. E o que garantir para um treinador? Eu vou te dizer que muitos treinadores brasileiros, eles estão mais acostumados com essas mudanças, com essa cobrança, com essa pressão externa, que eu lamento demais, viu? Que o externo determine muita coisa nos nossos clubes. Lamento demais. Isso aí é uma coisa que ela é improdutiva, ela é destrutiva, e como eu disse, só muda as estatísticas, só. Mas treinadores estrangeiros, Afonso, essa questão do turco, temos que ser honesto, ela faz um treinador que não é do Brasil refletir. Porque uma pergunta óbvia é porque se mudou, porque fez, enfim. Não é simples você responder isso. Em relação ao Eduardo Cudê, só para finalizar e você não ficar sem nenhuma resposta, na verdade foi uma questão de filosofia lá na época do Internacional. Quando nós contratamos o Eduardo Cudê para o Inter, isso foi final de 2019, ele assumiu em janeiro de 20. Todos nós sabemos a catástrofe que aconteceu a partir de fevereiro de 20, março de 20, com a vinda da pandemia. E foi ali que nós